Então tá aí, vamos acompanhar torcedor rubro-negro no treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, que aconteceu hoje no CT Ninho do Urubu. Você está acompanhando aí a imagem do técnico Felipe Luiz do Flamengo, né, que realizou o treinamento. Agora você está acompanhando imagens do Pedro, rapaz, algo que me impressionou bastante, viu? E positivamente falando, o Pedro correndo pra caramba no CT Ninho do Urubu, cara. A tendência é que o Pedro retorne aos gramados rubro-negros para ser o artilheiro do Flamengo, né, nessa temporada de 2025, a partir da segunda quinzena de abril. E hoje nós tivemos a oportunidade de acompanhar pelo menos alguns minutos do Pedro aí, realizando esse trabalho de recondicionamento físico, dando alguns trotes ali, dando alguns sprints ali e intercalando a intensidade desses sprints. Cara, vai ter uma hora aí que vocês vão conferir, por isso que é importante que você não saia do vídeo, se inscreva aqui no canal Pedrão Oficial, acione o sino da notificação, deixa o teu like, é muito importante para você conferir o que o Pedro fez nesse treinamento de hoje. Ele está bem próximo de voltar aos gramados rubro-negros. E, cara, conversando uma situação aqui com vocês, o Pedro, ele faz... É evidente isso que eu vou falar aqui agora, mas o Pedro, ele faz muita falta ao elenco do Flamengo. Por quê? Esse início de trabalho do técnico Felipe Luiz vem sendo um início de trabalho assim avassalador. O que o Felipe Luiz está extraindo desse time, o que o Flamengo está criando de oportunidade, o que o Flamengo está atrapalhando a vida dos adversários, assim como atrapalhou a vida do Fluminense, a vida do Vasco, a vida de outros adversários, é claro. Só que o Flamengo tem um problema. Cria muitas chances, não finaliza ou finaliza mal. E, cara, o cara certo... Olha esse sprint do Pedro, cara, vocês viram? Volta o vídeo para vocês conferirem. Olha o sprint que o Pedro deu no CT Ninho do Urubu. Ele teve uma lesão no ligamento cruzado anterior, uma lesão grave, em setembro do ano passado, na Granja Comari, onde estava treinando a seleção brasileira, e após outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, após 7 meses, o cara já tá dando esse tipo de sprint, já tá dando. Agora ele vai dar um sprint aí, uma corrida mais sinistra ainda, tá? Vocês podem conferir aí que o Everton Cebolinha, ele está próximo. Olha aí, até o nosso câmera ficou com dificuldade de acompanhar. Olha a corrida que ele deu, cara. Eu nem com o joelho bom, ele já tá com o joelho bom, né? Mas nem eu com o joelho bom consigo dar esse tipo de corrida aí, até porque, né, meio gordinho, meio não, completamente gordo, a situação realmente fica bem complicada. Mas, cara, o Flamengo tem esse problema de finalização e o Pedro é o cara certo para resolver isso aí. Você vê que ele já consegue já dar um chute na bola, de perna direita, de perna canhota. Vocês estão conferindo aí também que o Everton Cebolinha marca presença no treinamento do Flamengo junto com o Pedro. Já já vai aparecer a imagem dos outros atletas. Os outros atletas não estão aparecendo aí, ó. Só foi falar nos outros atletas, a gente vai acompanhar aí, ó. Michael com o seu café. Adoro um café, né, Michael? Tá certo, também gosto pra caramba. Só não posso tomar depois das 4, 6 da tarde, senão prejudica meu sono, né? Você tá vendo aí o Michael com o seu cafezinho, tá vendo o Everton Cebolinha, Everton Araújo, Peixoto, preparador físico do Flamengo, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, que curiosamente não foi convocado para a seleção do Chile. Aí, sinceramente, problema da seleção do Chile também, eu me importo é com o Eric Pulgar aqui no Flamengo, né?
vai conferindo mais lá na frente, os atletas tomando aquela ducha com a irrigação do gramado, né? Nós não tivemos a presença do Bruno Henrique no treinamento de hoje, tá aí o Juninho com o Matheus Gonçalves, ou Moteus Gonçalves, né? Como você preferir falar. E nós não tivemos a presença hoje no treinamento do Bruno Henrique, que recebeu uma linda homenagem por parte do Flamengo. O Bruno Henrique fez 100 gols com a camisa do Flamengo. Desses 100 gols, 11 foram em cima da equipe do Vasco. Um negócio assim realmente impressionante. 11%, né, dos gols do Bruno Henrique foram em cima da equipe do Vasco. Não à toa ele é chamado de rei dos clássicos. Faz gol contra Botafogo, faz gol também contra Fluminense, faz gol contra todo mundo. É um negócio assim impressionante. Não tivemos a presença do Danilo, que está se recuperando de uma lesão de posterior de coxa, inclusive foi cortado da seleção brasileira, a seleção que entra a campo amanhã, diante da Colômbia, no estádio Mané Garrincha. Já foram vendidos mais ou menos 69 mil ingressos. A expectativa é que o Gerson seja titular nessa partida de amanhã da seleção brasileira. E, é lógico, não contamos com a presença dos atletas que estão na seleção brasileira, do Gerson, do Léo Ortiz, do Wesley e do Alexandro, que servindo a seleção brasileira para esses 2 jogos da data FIFA da eliminatória. O Brasil enfrenta a equipe da Venezuela. Estou pensando em Venezuela porque já comprei minha passagem. Estamos vendo o Pedro aí novamente, o período que ele entra no gramado, acompanhado ali pelo Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Você vê que ele caminha normalmente, se encontra com o Zé Boto dá um carinho, deve ter falado: ô, meu filho, vai fazer muito gol pra gente ainda, hein? Olha lá, ó, fazendo movimento com a mão, o Zé Boto ali, como se fosse mostrar um chute, né? Caminhando normalmente. Se ele tá correndo, imagine caminhar, né? Tá dando aqueles sprints todos, enfim, foi um azar terrível, né, gente? Nós perdemos o Pedro da forma que a gente perdeu na última temporada, né? Não contamos com esses atletas, como eu vinha dizendo, por conta da presença na seleção brasileira. Amanhã tem o jogo contra a Colômbia. E no dia 25 a seleção brasileira enfrenta a equipe da Argentina, diretamente da Argentina. Você está acompanhando aí também Luiz Araújo, com um dos preparadores físicos do Flamengo. Luiz Araújo, um dos destaques, volta de lesão aí, já está um bom tempo sem que ele já voltou da lesão, 2 semanas mais ou menos, né? E é um jogador muito importante, cara. Eu diria para vocês que o Luiz Araújo, ele representa o torcedor em campo, ele é torcedor do Flamengo, já disse isso várias e várias vezes, deu aquele tapa sem mão no Mano Menezes, né? Dizendo que ele é homem, que ele tem uma família, que ele não é moleque. E outra, ele jogou na Europa sim, jogou no Lille, foi campeão pelo Lille, e hoje ele joga no Flamengo, que é um clube infinitamente maior do que o Fluminense, não tem nem comparação. Eu costumo dizer que o Luiz Araújo é um jogador que ele domina todos os fundamentos, e bem, do futebol. Ele domina a bola bem, ele tem um bom controle de bola, ele tem um bom equilíbrio, ele finaliza bem, ele dá um bom passe. Ah, então ele é o Messi, Pedro, do jeito que você está falando aí, não. Tá ali, molhou a mão ali na irrigação, passando nos seus cabelos descoloridos. O clima hoje estava bem favorável para um treinamento mais intenso no CT Nindrubu. Apesar de abafado, estava nublado, né? Não tá aquele sol de rachar. Entramos aí já hoje é dia 19 de março, quarta-feira. E, naturalmente, o mês de março, na cidade do Rio de Janeiro, as coisas já começam a ficar mais ou menos ali, o calor vai se tranquilizando. É lógico que é o ano inteiro esse calor absurdo, mas as chuvas, né, meus amigos e minhas amigas, começam a aparecer nessa época do ano, na cidade do Rio de Janeiro. Chove bastante, não à toa tem uma música do Tom Jobim, são as águas de março fechando o verão, né?
aquela coisa toda, já indicando o fim do verão carioca, né, desse ano de 2025. Tem um detalhe muito grande que o Flamengo, na disputa do Super Mundial de Clubes, vai enfrentar o verão dos Estados Unidos. Que é lógico, não é o verão aqui, não é tão calor quanto aqui, a não ser ali na Flórida, naquelas regiões ali realmente fica um pouco mais complicado. O Flamengo, seus 2 primeiros jogos são na Filadélfia, diante do Esperance, da Tunísia, e do Chelsea, da Inglaterra. A terceira partida é diante do Leão do México, aí no estado da Flórida, na cidade de Orlando, meus amigos e minhas amigas. Nesse momento, o técnico Felipe Luiz puxa aquela tradicional corrida, né? Aquela corridinha, lembra que o Mister fazia também? E o Felipe Luiz também faz com o restante do elenco. Nosso novo Mister, né? Felipe Luiz, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida que vai evoluir cada vez mais, né? Cada vez mais o Flamengo vai jogar mais bola. É evidente, surgirão dificuldades pelo caminho, o time vai oscilar, toda a equipe oscila, repito, toda a equipe oscila, o Real Madrid oscila, o Manchester City oscila, o Liverpool, líder da Premier League, caiu na UEFA Champions League, oscila também, perdeu a final da Copa da Liga para o Newcastle. O Newcastle não conquistava um título há 90 anos, 70 anos, alguma coisa nesse sentido, desde 1955, tá? O Everton não era campeão, né? Então são 50, né? São 70, né? Me ajuda na matemática aí, mais ou menos isso aí. Estou com outras informações para passar aqui. Vocês podem reparar que nesse momento o Pedro, ele participou do trabalho junto com o grupo, tá? Aquelas imagens que nós mostramos no início do vídeo já é de uma atividade separada do Pedro, justamente porque ele necessita de cuidados especiais por conta da lesão que ele teve. O Everton Cebolinha também realizou trabalho em especial, junto com o Pedro, não treinou de forma integral com o elenco rubro-negro, tanto o Pedro quanto o Everton Cebolinha, até porque o Cebolinha também está voltando de lesão, apesar de já ter sido relacionado, apesar de já ter jogado, é um jogador que também vem se recuperando de lesão. Então necessita ali a atenção devida do departamento médico rubro-negro. O Flamengo que teve folga na segunda-feira, treinou na terça-feira, treinou hoje na quarta-feira, vai treinar amanhã na quinta-feira e sexta-feira é folga, sábado é folga, domingo é folga. E o elenco se reapresenta apenas na segunda-feira, pessoal. Então, serão 3 dias de folga consecutivos para o elenco rubro-negro, para regenerar, para se recuperar. É evidente que esses atletas eles têm um cuidado também na sua vida particular, na sua vida pessoal, em relação à alimentação, em relação a treinamento, em relação à recuperação. Até acredito que o Pedro vá no CT Urubu ou faça trabalho de recuperação física na sua própria casa. Cada jogador tem uma estrutura excelente pessoal para utilizar na sua casa. O elenco ainda treina amanhã, depois só folga, só se reapresenta na segunda-feira. Vai lembrar que os atletas que estão convocados, eles se reapresentam ao CT Urubu daqui a uma semana. Na próxima quarta-feira, no dia 26, os atletas convocados para suas respectivas seleções, os brasileiros Léo Ortiz, Wesley, Gerson e Alexandro, Gonçalo Plata do Equador, De Arrascaeta, Varela e De La Cruz, se reapresentam no dia 26 ao CT Urubu e no dia 29, que é no sábado, dia 26, quarta, 29 no sábado, o Flamengo tem um confronto marcado diante da equipe do Internacional, que é o atual campeão gaúcho. É um duelo de campeões, né?
Flamengo campeão carioca, Internacional campeão gaúcho, categoricamente em cima da equipe do Grêmio, né? Teve até um golaço do Ener Valencia de fora da área, venceram por 2-0 na arena do Grêmio, depois de 9, 8 anos, alguma coisa nesse sentido, o Internacional volta a conquistar um título, porque nem gaúcho estava conquistando, o técnico Roger Machado vem fazendo um bom trabalho lá, e o Felipe Luiz já começa a pensar na estratégia para vencer a equipe do Internacional. Lógico, não vai abandonar suas características de marcar pressão, de saída de bola curta, saída de bola longa, a variedade de jogo que tem o Flamengo de acordo com o que o contexto da partida apresenta. Agora, falando um pouco mais de Copa Libertadores da América, você sabia que o Flamengo vai percorrer cerca de 32 mil quilômetros nessa fase de grupos da Copa Libertadores? Uma volta inteira no planeta Terra são 40 mil quilômetros. O Flamengo vai percorrer 32 mil quilômetros e uns quebrados aí apenas dentro da América do Sul, viajando para Venezuela, para San Cristóbal, viajando para Quito, altitude no Equador. Não é uma viagem fácil também, é bem distante aqui da cidade do Rio de Janeiro. E viajando para Santiago del Estero, que talvez não, certamente é a viagem mais curta, a logística mais fácil para o Flamengo fazer. Então, em questões logísticas, o grupo do Flamengo é complicado. Agora, em questões técnicas, o grupo do Flamengo é bastante acessível. O Flamengo precisa naturalmente passar e passar bem, somar quem sabe 16, 15 pontos nesse grupo, quem sabe até 18. O Flamengo vencendo todas as partidas da fase de grupos, acredito que a mais difícil delas vai ser em Quito, contra a LDU, por conta do fator altitude, né? Quito possui uma altitude de 2.800 metros. O Deportivo Táchira até tem altitude, está concentrado nos Andes. É um lugar andino, entretanto a altitude do Deportivo Táchira ainda não causa efeitos colaterais, não causa efeito. Na realidade, toda a cidade tem uma altitudezinha, né? As que ficam lá na Cordilheira dos Andes um pouco mais. Tem cidade que é abaixo do nível do mar, por exemplo. Não, a Holanda, né? É abaixo do nível do mar. Acho que Veneza, na Itália, também é abaixo do nível do mar. Na Holanda tem aqueles diques. Porto Alegre, por exemplo, também tem os diques, né? Então, tem isso aí também. Os atletas vão fazendo a preparação física, vão correndo. Vai lembrar que o Bruno Henrique conversou com a imprensa. O Flamengo fez uma homenagem ao Bruno Henrique, deu uma plaquinha ao Bruno Henrique de 100 gols marcados com a camisa do Flamengo e também deu uma medalha para o jogador. O jogador se sentiu muito emocionado, ficou muito feliz com a honraria recebida, disse que batalhou muito para ser jogador de futebol, virou jogador de futebol aos 21 anos de idade, não teve ali categoria de base o Bruno Henrique, começou tarde no futebol e mesmo assim ele conseguiu vingar. E se vingou, né? Hoje ele é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, assim, sem medo de errar. Comentou sobre o bom trabalho do Felipe Luiz, comentou sobre a amizade que ele tem com o Rodinei, apesar do Rodinei ter saído do Flamengo. Disse que fala, vira e mexe com o Rodinei. Falou que o elenco de 2019 é melhor do que esse elenco de 2025, eu concordo também. Não desqualificando os atletas. Falando de elenco, gente. Quantidade de jogadores, né? Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like.